Quantas são as pessoas que escrevem pra gente e que têm se queixado muito de uma qualidade péssima de sono, e a gente sabe que o dia seguinte é comprometido. Então, nós convidamos duas profissionais queridíssimas, vou sentar aqui, vou apresentá-las com a gente mais uma vez, doutora Dalva Poiares, que é neurologista e presidente da Associação Brasileira de Medicina do Sono, bem-vinda. E doutora Silvia Conway, falei direitinho? Conway, psicóloga clínica, também membro da ABS, bem-vinda também. Obrigada. Meninas, esse papo é um papo interessante, eu acho que tem muita coisa que está envolvida quando a gente está falando de sono. Eu vou pedir para a gente colocar uma primeira palavra aqui na tela, que é insônia, que eu acho que é o que as pessoas têm se queixado mais. Quando elas falam assim, ai, eu tenho insônia. As pessoas já têm um diagnóstico delas mesmas, assim, né? Sem consultar aí algum médico e tal. E já dizem, eu tenho insônia. Dentro dos distúrbios de sono que nós vamos ver daqui a pouquinho, a gente pode incluir a insônia ou como a gente caracteriza o quadro insônia? Insônia é um dos mais frequentes distúrbios de sono na humanidade. Tá. E a sua frequência tem aumentado porque aumenta o estresse, que é um desencadeante, né? É um distúrbio do sono que as pessoas, é bem o que você falou, Carol, as pessoas percebem que elas têm. Olha, eu tenho dificuldade para começar a dormir, ou, não, eu até durmo rápido, mas eu acordo no meio da noite e tenho dificuldade de voltar a dormir, ou acordo antes da hora. E isso está atrapalhando o meu funcionamento, o meu dia, o meu humor. Isso é insônia. Isso é insônia. Só que o que eu noto, e eu acho que dá uma comprometida no outro dia, é que a pessoa, tudo bem, ela entendeu que ela tem insônia, de alguma forma ela vai procurar ajuda e hoje a nossa pauta vai servir muito para isso. Só que aí, jogo para você. O motivo sempre é estresse, é alguma preocupação, não. Até que ponto essa parte emocional, ela compromete o sono? Porque eu acho que ela compromete tanta coisa, ela dá dor de cabeça. O sono, digamos que é um dos primeiros problemas que surgem quando a pessoa está estressada? Ele é um dos problemas que algumas pessoas manifestam através da insônia, né? Tá. Tem pessoas que vão ter, de repente, uma dor de estômago, uma queda de cabelo, um problema dermatológico. Então, a insônia é um perfil de pacientes que, em geral, ruminam muito os problemas. Tá. Eles passam a pensar demais quando vão para a cama e, com isso, eles têm uma dificuldade de iniciar o sono. Então, tem pessoas que acabam tendo um estresse de um jeito que elas colocam mais embotados e não necessariamente se desgastam em pensamentos como um ciclo vicioso. Tá. O paciente insônia, ele tem essa característica. Mesmo quando ele acorda, às vezes, no meio da noite, às vezes tem pacientes com insônia que conseguem iniciar o sono rápido. No entanto, eles despertam e, de repente, no que eles despertam, eles pensam sobre o problema. E aí eles começam com uma manifestação de insônia, de vigília no meio da noite. Então, acho que a primeira identificação para o público é exatamente essa. Você é uma pessoa que leva os problemas para a cama, você está se encaixando aí nesse grau aí, enfim, nesse primeiro momento de distúrbio do sono, que é a insônia. Sabe que minha mãe sempre diz, desde que eu sou pequenininha, nunca pense nos problemas à noite, porque eles crescem. Isso é uma frase dela. Exato. Mas desde muito pequena eu me lembro ela falando, Carol, esquece isso agora, à noite não é hora de pensar nos problemas. Só que eu tenho a impressão também, doutora, e aí te pergunto, quando a gente tem um dia extremamente estressante, mas cansativo, produtivo ou não, a gente está cansado, né? Não é natural engatar um sono, porque a gente tem um cansaço da nossa rotina, certo? Perfeito. Então parece muito natural engatar um sono, né? Perfeito. O que os estudos mostram? Que as pessoas que tendem a dormir melhor na população geral, ou elas são ativas fisicamente e ativas mentalmente. Então, ter atividade mental, ter interação social, isto é, viver e trocar experiências durante o dia, ativa a sua vigília e permite que você tenha maior pressão para o sono e durma melhor. Porém, cuidado, atividade em excesso também traz estresse. Então, tudo na vida tem que ter um limite. É importantíssimo ser ativo. E porque se você também não tem esse cansaço, vai ficar mais difícil. Exato. Eu vou colocar outra palavrinha aqui na tela, olha lá. Esse
é outro distúrbio do sono. Tem alguns que vão aparecer que vocês nem imaginam, mas que nós podemos ter, viu? Tá aí, sonolência durante o dia, isso aí acaba sendo bem comum. Antes da gente descrever um pouquinho até este perfil de paciente, como é que a gente caracteriza essa sonolência durante o dia? Acontece porque as pessoas, é uma fase... A gente pode dizer aí que, de repente, de tal idade a tal idade, acaba passando mais por isso, ou pode se tornar uma coisa seríssima? Olha, a sonolência é algo que incomoda muito e tira muito a qualidade de vida das pessoas, porque torna as pessoas, às vezes, até pouco funcionais. É difícil funcionar quando você está com muito sono de dia. É verdade. E a sonolência, ela pode decorrer de compromissos. Então, tem pessoas que têm 3 empregos, tem pessoas que só se permitem dormir, por exemplo, 4 horas por noite. Isso definitivamente é pouco em todos os estudos. Tá. Agora, tem pessoas que são sonolentas porque têm distúrbio do sono, ou porque tem apneia. E nos jovens, por exemplo, o atraso de fase é comum. Então, eles são obrigados a entrar na escola muito cedo e eles não conseguem dormir cedo. E no momento em que o corpo deles entende que ele deveria estar dormindo, ele tem que acordar para ir para a escola e ele tem que estar prestando atenção na aula. Então, eles sofrem um pouco com essa questão da sonolência. E aí, a gente pode caracterizar até um pouco esse perfil e você pode dar dicas, né? Afinal, passar por isso é um negócio... Imagina, eu tô aqui apresentando o programa, de repente eu... Abra a boca. Gente, imagina uma coisa dessas. Agora sim, mesmo outra pessoa que não está no vídeo, que não está sendo assistida, ela está na empresa. As pessoas estão de olho. Você está com sono, você está meio down, meio caidinho. Não é verdade? Claro. Tem dica para esse perfil aí de paciente? Então, a sonolência diurna, ela é um sintoma de vários distúrbios do sono, eventualmente até de outras doenças, né? Quando a gente está pensando nos distúrbios do sono, a insônia pode acontecer da pessoa dormir menos horas do que a necessidade dela e por isso ela manifestar a sonolência, mas a gente tem que pensar nos outros distúrbios. Então, do ponto de vista da regularidade do ritmo, de horário de dormir e acordar, é muito importante ter uma regularidade. Tá. Porque com isso você garante o tempo total de sono, pelo menos o necessário, né? Quando a doutora Dalva está falando sobre um adolescente, um jovem, quando ele tem uma tendência a dormir tarde, precisa acordar cedo por conta do horário escolar, ele acaba ficando privado de sono. Então, quanto menos a gente sujeitar o nosso organismo para privação de sono, a gente elimina essa consequência. Né? Mas é importante também perceber se a pessoa eventualmente ronca, se ela tem paradas respiratórias no meio da noite, se ela às vezes tem um sonambulismo que faz com que o sono dela fique perturbado, ou pesadelo durante a noite, que faz também com que ela acorde assustada e mantenha uma vigília. Tá. Então existem outros comportamentos que podem estar acontecendo durante a noite que prejudicam o sono, seja em termos de quantidade de sono ou qualidade do sono, a ponto da pessoa ter a sonolência como uma repercussão. Muito bom. Aliás, essas doenças também, distúrbios do sono, vamos colocar aqui, que é a apneia do sono, o próprio sonambulismo, a gente vai citar eles. Dá pra gente colocar eles juntos, Glaucia? Não, a gente tem um a um, né? Porque a gente vai fazer perguntinha do público. O que me veio agora na cabeça é aquele lance daquele sono REM, que tanta gente fala. Ah, eu até durmo bem, mas não sei se eu alcancei meu sono REM. O que é isso, doutora? O sono, ele é um processo ativo. Nós temos, reconhecidamente, 4 fases. Tá. 1, 2 e 3, que é o sono mais lento, que ocorre no princípio da noite, e o sono REM, que é uma fase, REM vem do inglês de movimento ocular rápido. Então, é uma fase onde você sonha. É uma fase onde a sua atividade muscular está muito baixa. E o sono REM é muito interessante porque ele é muito importante para o cérebro, ele é importante para o funcionamento da memória. Então, por isso, existe essa cultura de que alcançar as fases profundas do sono é interessante. Porque se você tiver o sono de ondas lentas e o sono REM de uma maneira adequada, você funciona melhor durante o dia. Então, se a gente acordar no dia seguinte, lembrar do sonho, lembrar, não o que aconteceu, mas lembrar que sonhou alguma coisa, já é um sinal que esse sono REM estava presente. Isso pode ser positivo. Isso é correto. Então, se você lembrou do seu sonho, é porque você teve sono REM. Entretanto, às vezes, se você não acorda, pode ser que você não lembre, o que não quer dizer que você não teve sono REM.
Deixamos uma pergunta interessante a respeito de remédio, tinha certeza que íamos cair aí nessa questão. Ela diz que ela toma, mas ela tem medo de ficar viciada. Como é que a gente encara aí o uso de medicamento para dormir? O Brasil é campeão, né, doutora? O Brasil é campeão em venda de medicamentos para acalmar, para dormir. Porém, hoje em dia, existem bons medicamentos que, na realidade, eles não viciam, né? Mas o que os médicos, os especialistas recomendam? Que não adianta só o medicamento, para alguns casos, sim, adianta apenas o medicamento, mas na maioria dos casos da insônia você tem que lidar com algumas outras questões. Por exemplo, o que lhe faz ficar tão alerta à noite? Então, esse hiperalerta da noite, que às vezes acontece durante o dia, não é incomum o paciente com insônia dizer, eu deito de dia, mas não consigo dormir. Não que ele tenha que dormir de dia, mas isso demonstra uma dificuldade de dormir, um alerta nas 24 horas. Tá. Então, muitas vezes, ele tem que contar com medicamento e, às vezes, existem insônias que são muito crônicas e que precisam de medicamentos por muito tempo durante a vida. Uhum. Por isso, existem hoje bastante estudos e alguns medicamentos que, na realidade, eles não viciam e, colocando na balança, você dormir e você não dormir ou dormir pouco, é melhor você tomar um bom medicamento e dormir, mas também ter um suporte e reaprender a dormir. E mudar lidar um pouco com a essas rotina para conseguir adequar. Perfeito. E um dia, claro, poder se livrar e, enfim, ficar bem sem o remédio. O que é possível. A gente tem um tema, inclusive, vamos colocar aqui na tela, o próximo, que pernas inquietas. É este, né, diretora? Olha que interessante, a síndrome das pernas inquietas. Me conta, o que a gente caracteriza aí, como é que você enxerga um paciente como esse? Isso é considerado dentro de um distúrbio de sono também? É um distúrbio do sono, a pessoa tem uma dificuldade de dormir realmente com a perna esticada calma. Ele começa a sentir uma coceira, um formigamento, uma necessidade de mexer, a ponto que ele precisa sair da cama muitas vezes, bater às vezes o pé no chão para poder aliviar. Então, rapidamente ele consegue um alívio, mas desde que ele mexa as pernas, fique de pé. Então, com isso ele acaba tendo muita fragmentação do sono também, né? Porque às vezes ele está iniciando o sono, começa a ter esse desconforto, ele não consegue dar continuidade ao sono e aí exige essa movimentação que acaba atrasando o início do sono. Nossa. E geralmente são pacientes também que acabam tendo essa movimentação durante o dia, mexem fica bastante as balançando, pernas. né? O tempo todo você está conversando com a pessoa, está balançando. E com isso a gente pode imaginar que ele vai ter aí um pouco de privação de sono, sonolência excessiva diurna, né? Pode ser uma consequência. É um comportamento ou a gente já coloca aí como um problema? Não, essa pessoa precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda, ela precisa procurar um médico do sono, né, para poder ter a orientação adequada, muitas vezes um controle através do medicamento também, para poder ter um alívio, e aí você consegue um controle desse sintoma manifesto. Olha, e deve ter até criança, né, também demonstrando, enfim, passando por isso. Vamos colocar a perguntinha do público para ouvir aí a dúvida do pessoal de casa. Essa é da Débora, um beijo para você. Eu tenho sono muito leve, acordo com qualquer barulho, o que fazer para melhorar tudo isso? Vamos às dicas das duas aqui, né? Vamos lá. Se você tem um sono leve e você acorda com qualquer barulho, por exemplo, ou com qualquer estímulo, vamos dizer assim, é porque você mantém algum grau de alerta. Então, além de você melhorar a sua atividade durante o dia, parar um pouquinho de se preocupar, porque quanto mais atenção você presta ao estímulo, maior o grau de despertabilidade, mais fácil ele vai lhe despertar. Se isso ainda não está afetando significativamente o seu dia, isso ainda não lhe causa problemas de funcionamento, é bom, isso pode ser considerado uma condição que pode predispor a um quadro de insônia. Então, nesse sentido, instruções de terapia cognitivo-comportamental podem ajudar para que você digamos assim, você afaste você diminua essa atenção excessiva, vamos dizer assim, ou essa despertabilidade, que pode ser por barulho ou qualquer outro estímulo. Né? Sem dúvida.
Mas agora já me veio na cabeça, de repente colocar aquela máscarazinha para deixar tudo bem escurinho, colocar o pomponzinho assim na orelha para não ouvir absolutamente nada. Brincadeiras à parte, de repente pode funcionar para alguém, né? Como é que você enxerga essas dicas aí? Eu acho que é interessante o que você está falando, porque sem dúvida alguma, se a pessoa mora perto, de repente, de uma estação de trem, né? Sem dúvida ela abafar esse som vai ser bom, ou se ela não tem condições de deixar o ambiente dela escuro no quarto, isso também é bom, né? Mas quando a doutora Dalva está chamando a atenção no caso dessa pessoa, talvez tenha muito mais associado ao estresse, a uma... como se ela estivesse antenada o tempo todo, de tal forma em que talvez não tenha nada a ver com o barulho externo, tenha a ver mais com a susceptibilidade dela. Perfeito. Mas o que você está falando é interessante da gente pensar mesmo em estratégias de como ajudar o sono, né? Então, o escuro, a falta de barulho, um lugar confortável, que não tenha muita umidade, para a gente também, e eu acho que outra coisa que eu queria falar para ela é a questão da cafeína, né? Ela avaliar o quanto que ela está ingerindo estimulantes ao longo do dia, que isso também pode fazer com que ela fique com uma cabeça extremamente agitada, a ponto de chegar à noite, ela seguir dessa forma, até nas interrupções do sono dela, como se ela estivesse ainda com uma ativação do sistema nervoso mais elevada. Isso é bem sério, porque não é só café, né? Se a pessoa toma um monte de refrigerante à base de cola de dormir, no jantar, chás, chazinho. Chocolate. Né? E tem perguntinha, olha, falando, daqui a pouco, tá perguntando se funciona, tá. Então daqui a pouco a gente fala do chá, vou botar outra pergunta, porque estão perguntando a respeito de chá. Vocês já me contam se pode ajudar a induzir um soninho. Vamos lá, próxima pergunta do público na tela. Um beijo, Gustavo, obrigada. Praticar atividade física à tarde ajuda a melhorar o sono. Assunto importante que é praticar atividade física. Ajuda de fato para melhorar o sono? Você gastar uma energia com uma atividade física, ou nesta questão é interpretado como um excesso de atividade que estressa o corpo e que interrompe um processo natural de sono? Boa pergunta. A atividade física, eu sou fã de atividade física, não que eu tenha tanto tempo para fazer, mas sou fã por quê? Porque o benefício da atividade física vai além do gastar a energia, além de melhorar a circulação, além de fazer bem do ponto de vista cardiovascular, aumenta a circulação cerebral, melhora o seu rendimento intelectual, previne Alzheimer e ajuda a dormir melhor. Então, realmente, a atividade física, o corpo, o ser humano não foi feito para ser sedentário. Você tem que se mover. Nós somos seres que temos que nos mover, isso nos faz bem. E também para dormir. Agora, cuidado, claro, você falou uma coisa muito interessante, só precisa ter cuidado com o overtraining, tá? Que é o excesso de atividade física, que aí tudo que é excessivo no organismo passa a virar um estresse. E o estresse pode atrapalhar o sono. Em relação ao horário da atividade física, à tarde está ok. Muito perto da hora de dormir, às vezes excita um pouco, mas se é o único horário que você tem que reconsiderar. Daqui a pouquinho, você inclusive esteve aqui, a gente falou a respeito da melatonina, foi um programa maravilhoso, eu acho que a gente pode fechar dando uma pincelada, que certamente alguém está perguntando a respeito disso. Mas eu queria, na verdade, saber também quando que você, como profissional, como psicóloga, detecta ali numa conversa, num momento que você às vezes está cuidando até de outra coisa desse paciente, né, outra queixa, e que você percebe que é um paciente que precisa procurar ajuda nessa questão do sono. E aí, claro, encaminhar para uma médica do sono. Quando a gente tem um sinal de alerta que a gente deve procurar ajuda, que não está normal essa sonolência, essa insônia ou algum outro distúrbio que a gente ainda vai diagnosticar, né? É perfeita a sua pergunta, porque no consultório psicológico é muito comum a queixa de insônia, mas uma queixa não necessariamente da pessoa saber o que fazer. O psicólogo mesmo, muitas vezes, não tem preparo para fazer essa intervenção. Então, um psicólogo especializado na área do sono, ele consegue fazer a intervenção porque o padrão ouro de tratamento da insônia é o tratamento não farmacológico que o psicólogo oferece. A gente chama de terapia cognitivo-comportamental aplicada à insônia.
Então, é importante para um psicólogo ter esse respaldo ou ir ele encaminhar, no caso dele não conseguir, porque ele não vai ter subsídios mesmo, técnicos para oferecer a melhora de sono do paciente. No entanto, mesmo eu sendo uma psicóloga especializada na área do sono, às vezes o sofrimento do paciente do ponto de vista de alguma ansiedade ou uma depressão de fundo, tem todo o recurso psicoterápico que eu ofereço, independente só de tratar a insônia, mas às vezes o sofrimento é muito grande e a gente percebe que às vezes ele precisa de um auxílio, de um acompanhamento médico para poder dar subsídios, às vezes medicamentoso, por conta dessa situação paralela. Então, isso nós estamos falando de um quadro de ansiedade, de depressão associado com a insônia, onde o manejo é sobretudo psicológico, mas pode haver um apoio também medicamentoso dado por um médico. Mas quando a gente começa a perceber que existem outras queixas que o paciente está falando, por exemplo, de um ronco, de uma fragmentação no sono, que você vê que não está associada a uma preocupação, a ruminação mental, às vezes ele está com sobrepeso, você tem o relato do cônjuge falando que às vezes essa pessoa para de respirar, então você começa a desconfiar a boca seca que ele relata de manhã, você começa a desconfiar que ali essa fragmentação ela é decorrente de um distúrbio respiratório do sono. Que então, é uma apneia, né? Que é a apneia do sono, um ronco, uma síndrome de resistência da via aérea. Então, nesse momento, é muito importante a gente encaminhar para o médico para que ele possa fazer uma avaliação adequada, uma polissonografia e poder tratar, porque a maior parte desses casos, ela é física mesmo. Tá aí, gente. Então, tem que procurar ajuda. Vamos ouvir o que a Caroline Castilho contou pra gente a respeito do sono. Olha lá. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Caroline. Eu tô gravando esse vídeo pra falar que eu também tenho dificuldade pra dormir. Eu demoro umas 2, às vezes 3 horas pra dormir e pra acordar é pior ainda. E uma coisa que eu queria perguntar é sobre a minha pressão. Eu tenho a pressão um pouco baixa, ela é às vezes 10/6, 9/6. E todo mundo sempre fala que mesmo quando eu não faço nada o dia inteiro, minha família, meu namorado, eles falam que eu tô sempre cansada, sempre com sono. E eu queria saber se a minha pressão afeta isso, se a minha pressão ela facilita para que eu sinta tanto sono, tanto cansaço. E é isso. Obrigada. Tá aí. E aí, doutora? Olha, é comum, quando a gente tem pressão baixa, o cansaço e se sentir melhor deitada na posição horizontal. Então, o que tem que entender é se é a pressão baixa ou se é a sonolência, se você realmente dorme muito ou se você descansa muito. Agora, existem hipersonias, que são casos de sonolência excessiva que ocorrem exatamente na sua idade e que pode estar associado com desautonomia, entre elas a baixa da pressão. Então, tem que entender direitinho para poder encaminhar bem, mas o seu caso não é raro. Tá aí. Vou agradecer, meninas. Obrigada pelas perguntas. O chazinho funciona? O que vocês acham? O chazinho de camomila para antes de dormir é bom? Com cafeína faz mal, mas uma camomilinha pode fazer bem. Melissa gostam bastante, também, né? Tá aí, vamos investir nos chazinhos. Nesse caso específico da Carol, deixa eu mandar um beijo para ela e agradecer, ela que é estudante. Carol, a gente está falando hoje de distúrbios do sono, mas eu me lembrei que a gente fez uma pauta com o Dr. Roberto Navarro, que você pode rever lá no YouTube, falando de fadiga adrenal. Você citou aí algumas coisas que ele disse com muita clareza na pauta. Quem sabe os hormônios estão aí meio mexidinhos, né, doutora? Então, vale para você e para quem se identificou com o problema, rever essa pauta também lá do Dr. Roberto, no canal do YouTube do Você Bonita. Eu quero fazer um agradecimento, doutora Dalva. Você pode acessar absono, né? Seria assim, absono.com.br ou segui-los no Insta, @absono, e também o contato da queridíssima psicóloga clínica Silvia, que é especialista, então, nessa questão da insônia. Importante, eu gostei de saber disso. Silvia, é o e-mail, tá? @Silvia de novo e agora o sobrenome.